Fale com meu filho surdo e eu te caso com ele. O milionário gargalhou, enquanto a garçonete abaixava a cabeça, vermelha de vergonha, com o restaurante inteiro rindo dela. Ele não sabia que estava humilhando a pessoa errada. O som dos talheres batendo em porcelana fina ecoava pelo salão principal do restaurante Mirante Dourado, um dos estabelecimentos mais exclusivos da cidade. Letícia Santos equilibrava 3 pratos no braço esquerdo enquanto segurava uma garrafa de vinho importado na mão direita, movendo-se entre as mesas com a precisão de quem havia feito aquilo milhares de vezes. Ninguém a olhava diretamente. Para os clientes ricos que frequentavam o lugar, ela era apenas mais uma funcionária, parte da decoração, invisível. Sai da frente! Gente importante está passando e você fica plantada aqui como um poste! A voz grossa ecoou pelo corredor de serviço. Letícia mal teve tempo de reagir antes de sentir o empurrão brusco que quase a derrubou, fazendo a bandeja com taças de cristal balançar perigosamente em suas mãos. Desculpe, senhor, ela murmurou automaticamente, abaixando a cabeça enquanto se afastava para o canto, permitindo que o homem e sua comitiva passassem. Era sempre assim. Garçonetes como ela eram obstáculos, não pessoas. Adriana Souza, a gerente do restaurante, apareceu ao lado dela com uma expressão tensa. Letícia, pelo amor de Deus, fica esperta. Aquele era o Ricardo Tavares, dono da rede de hotéis. Se ele reclamar de você, estamos ferradas. Foi sem querer, Adriana. Eu estava apenas... Não me interessa. Você sabe que não podemos perder clientes assim. Vai para a cozinha, organiza as bandejas e volta rapidinho. Temos uma noite cheia pela frente. Letícia assentiu e seguiu para a cozinha, segurando firme as taças que quase havia derrubado. Seus braços doíam. Suas pernas imploravam por descanso, mas ela não podia reclamar. Não podia dar-se ao luxo de reclamar. Não quando tinha contas atrasadas, não quando o aluguel vencia na semana seguinte, não quando precisava daquele emprego mais do que do próprio ar. Na cozinha, Fernando, o chefe, nem levantou os olhos quando ela entrou. Letícia, a mesa 9 está esperando os aperitivos há 10 minutos. O cliente já reclamou 2 vezes. Vou levar agora, ela respondeu, pegando rapidamente os pratos e voltando ao salão. O Mirante Dourado era um dos restaurantes mais caros da cidade, frequentado por empresários, políticos, pessoas que gastavam em uma noite o que ela ganhava em um mês inteiro. Letícia trabalhava ali há quase 1 ano, sempre invisível, sempre silenciosa, sempre tentando não cometer erros que pudessem custar seu emprego. Mas não sempre fora assim. Houve um tempo em que ela tinha uma vida diferente, sonhos diferentes, um futuro que parecia brilhante. Houve um tempo em que ela não estava sozinha. Letícia, para de sonhar acordada e trabalha. A voz de Adriana a trouxe de volta à realidade. Mesa 12 precisa de mais vinho e limpa a mesa 5 que o próximo cliente já está esperando. As horas se arrastavam. Servir, limpar, sorrir educadamente mesmo quando era tratada como nada, ignorar comentários grosseiros, aguentar a arrogância de quem tinha dinheiro e achava que isso lhes dava o direito de serem cruéis. Moça, esse prato está frio! Um homem de meia-idade reclamou alto, estalando os dedos na direção dela como se estivesse chamando um cachorro. Você não sabe fazer o trabalho direito? Leva de volta e traz quente. Desculpe, senhor. Vou trocar imediatamente. E aprende a trabalhar direito? Não é possível que seja tão difícil servir comida quente. Letícia pegou o prato e voltou para a cozinha, engolindo a humilhação. Era sempre assim. Sempre. Que foi agora? Fernando perguntou irritado quando a viu entrar novamente. Cliente reclamou que está frio. Está frio porque ele ficou conversando por 15 minutos antes de comer. Mas claro, a culpa é nossa, né? Reaquece no forno rápido e leva de volta. Enquanto esperava o prato esquentar, Letícia encostou-se na parede e fechou os olhos por 1 segundo. Estava exausta. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Acordar todos os dias para trabalhar em um lugar onde era tratada como invisível, onde cada erro poderia significar demissão, onde a dignidade era algo que ela precisava deixar na porta ao entrar. Mas não podia desistir. Não quando tinha uma dívida enorme de hospital para pagar. Não quando a memória da irmã a perseguia todas as noites, lembrando-a de tudo que não conseguiu fazer, de tudo que não conseguiu salvar. Enquanto trabalhava,
Pensava em como havia chegado àquele ponto. Apenas 3 anos atrás, ela tinha uma vida completamente diferente. Era professora em uma escola pública. Ganhava pouco, mas amava o que fazia. Tinha uma casa pequena, mas aconchegante. E mais importante, tinha Luana. Luana, sua irmã mais nova. A menina de sorriso doce e olhos cheios de vida, apesar de ter nascido surda. Seus pais haviam morrido em um acidente quando Letícia tinha 18 e Luana apenas 13. Desde então, Letícia havia sido mãe, irmã, amiga e protetora. Ela havia aprendido Libras sozinha, através de vídeos na internet, livros emprestados da biblioteca, qualquer recurso gratuito que conseguisse encontrar. Passava noites inteiras praticando, determinada a garantir que Luana nunca se sentisse isolada. Você é minha voz, Luana costumava sinalizar. Você é minha ponte com o mundo. Durante anos funcionou. Luana cresceu, foi para uma escola especial, fez amigos. Tinha talento para desenho, sonhava em ser designer gráfica. Aos 16, já vendia ilustrações online, ganhando um dinheiro pequeno, mas que a deixava radiante de orgulho. Mas então veio a dor de cabeça. Depois as tonturas. Depois os desmaios. Meningite bacteriana. O diagnóstico chegou tarde demais. Quando Luana foi internada, a infecção já havia se espalhado de forma agressiva. Os médicos falaram em tratamentos experimentais, em medicamentos importados, em possibilidades que custavam fortunas que Letícia não tinha. Ela tentou de tudo. Vendeu a casa dos pais, vendeu o carro, vendeu até o anel que a mãe havia deixado. Pegou empréstimos com agiotas. Aceitou dinheiro de conhecidos que depois virariam dívidas impagáveis. Trabalhou em 3 empregos simultaneamente, dormindo 2 horas por noite. Mas não foi suficiente. Luana passou 6 semanas internada. 6 semanas de dor, de esperança se esvaindo, de tratamentos que não funcionavam. Letícia via a irmã definhar dia após dia, aqueles olhos brilhantes perdendo a luz. Você está bem? Letícia sinalizava todas as noites, mesmo sabendo a resposta. Estou cansada, Luana respondia. Tão cansada. Na última noite, Letícia estava dormindo em uma cadeira ao lado da cama hospitalar quando Luana tocou seu braço. Abriu os olhos para ver a irmã fazendo sinais fracos, as mãos tremendo de fraqueza. Te amo. Não chora. Você fez tudo por mim. Não fala assim, Letícia sinalizou de volta, lágrimas já escorrendo. Você vai melhorar. Vamos para casa logo. Letícia, Luana sinalizou com um sorriso triste. Promete uma coisa. Qualquer coisa. Não deixa outras pessoas se sentirem invisíveis como eu me senti tantas vezes. Não deixa elas ficarem sozinhas. Prometo. Mas você não vai... Luana fechou os olhos e não abriu mais. Os monitores começaram a apitar. Enfermeiros correram para o quarto. Letícia foi empurrada para o corredor, gritando, implorando para deixarem ela entrar, para deixarem ela se despedir direito. Mas não deixaram. Luana morreu às 3h47 da manhã de uma terça-feira. Sozinha naquele quarto, sem poder ouvir as últimas palavras de conforto, sem poder segurar a mão da irmã que havia sido sua única família. As dívidas que Letícia acumulou foram de R$120 mil e não salvaram ninguém. Nos meses seguintes, perdeu tudo. A casa foi tomada pelo banco. O emprego de professora foi embora porque não conseguia mais funcionar direito. Chegava atrasada, faltava, chorava no meio das aulas. Seus amigos se afastaram, cansados de vê-la sempre triste, sempre quebrada. E Letícia acabou ali, no restaurante Mirante Dourado, servindo pessoas ricas que nunca saberiam o que era ver alguém morrer porque você não tinha dinheiro para salvá-la. Cada dia que passava, ela repetia mentalmente a promessa que havia feito. Não deixa outras pessoas se sentirem invisíveis. Não deixa elas ficarem sozinhas. Era a única coisa que a mantinha funcionando. Letícia, o prato! Fernando a chamou, trazendo-a de volta ao presente. Ela pegou o prato reaquecido e voltou ao salão, servindo o cliente que nem a olhou nos olhos ao receber. Apenas pegou o garfo e começou a comer, como se ela fosse um robô programado para servi-lo. Adriana, preciso falar com você. Letícia se aproximou da gerente quando teve um minuto livre. Agora não, Letícia. Estamos no meio do rush. É importante. É sobre o pagamento. Você disse que eu receberia as horas extras esse mês, mas...
Eu disse que ia tentar resolver. Não prometi nada. Agora volta para o trabalho antes que os clientes comecem a reclamar. Letícia mordeu o lábio, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou nenhuma cair. Precisava daquelas horas extras. Havia trabalhado turnos duplos, havia coberto colegas doentes, havia feito tudo o que lhe pediram. E agora nem isso ela ia receber. Pessoal, atenção! Adriana bateu palmas para chamar todos os garçons e garçonetes. Acabou de confirmar uma reserva importantíssima. Reinaldo Monteiro vem jantar aqui daqui a 15 minutos. Um murmúrio de apreensão percorreu os funcionários. Todo mundo conhecia Reinaldo Monteiro. Não apenas por ser um dos homens mais ricos do país, mas por sua reputação de ser absolutamente cruel. Histórias sobre como ele humilhava funcionários eram lendárias. Garçons demitidos por derramarem uma gota de vinho, gerentes despedidos por servirem comida morna, estabelecimentos inteiros destruídos por avaliações negativas que ele publicava. Letícia, você vai atender a mesa dele, Adriana anunciou. Eu? Por que eu? Porque você não comete erros. Pelo menos não costuma cometer. E se tem alguém aqui que consegue lidar com ele sem causar desastre, é você. Letícia sentiu o estômago revirar. Não queria estar perto de homens como Reinaldo Monteiro, mas não tinha escolha. Ele vem com o filho e investidores estrangeiros, Adriana continuou. Quer a mesa principal, perto das janelas. Certifique-se de que está tudo impecável. Se algo der errado, não vai ser só você que vai perder o emprego. Somos todos nós. A pressão era esmagadora. Letícia organizou a mesa com mãos trêmulas, verificando cada detalhe 3 vezes. Toalhas sem rugas, taças posicionadas perfeitamente, talheres alinhados, guardanapos dobrados de forma artística. Tudo precisava estar perfeito. 15 minutos depois, as portas do restaurante se abriram com força dramática. Reinaldo Monteiro entrou como se fosse dono do lugar, e talvez pudesse comprar o estabelecimento inteiro se quisesse. Alto, cabelos grisalhos penteados para trás, ele exalava arrogância em cada movimento. Atrás dele, um jovem rapaz caminhava com passos hesitantes, olhando para o chão. Letícia reconheceu imediatamente que era Mateus, o filho de Reinaldo. Havia lido sobre ele em revistas de fofoca. O filho surdo do magnata, que raramente era visto em público. Sempre que aparecia em fotos, estava isolado, com uma expressão triste que partia o coração. 3 homens vestindo ternos caros entraram logo depois, falando em inglês entre si. Os investidores internacionais que Adriana havia mencionado. Boa noite, Sr. Monteiro. Adriana cumprimentou com um sorriso forçado. Sua mesa está pronta. Por aqui, por favor. Reinaldo nem olhou para ela. Simplesmente seguiu em direção à mesa principal, como se fosse sua obrigação estar ali. Mateus o seguiu silenciosamente, ainda olhando para o chão. Letícia se aproximou com o menu, o coração batendo mais rápido que o normal. Boa noite, senhores. Meu nome é Letícia e vou atendê-los esta noite. Posso oferecer algo para beber enquanto escolhem? Os investidores pediram uísque, discutindo detalhes de negócios em inglês. Reinaldo pediu vinho francês, especificando a safra exata que queria. Quando Letícia se virou para Mateus, ele a olhou brevemente e depois desviou os olhos. E o senhor? Ela perguntou gentilmente. Mateus abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos mostravam frustração, vergonha. Ele não fala, Reinaldo disse com uma risada amarga. É surdo, só traz água para ele. Não vai conseguir pedir nada mesmo. A crueldade na voz de Reinaldo fez Letícia estremecer. Como um pai podia falar do próprio filho daquele jeito? Mateus abaixou a cabeça ainda mais, claramente acostumado com aquele tipo de tratamento. Claro, senhor, Letícia respondeu, forçando um tom profissional. Mas quando olhou para Mateus novamente, viu algo em seus olhos que a atingiu como um soco no estômago. Era a mesma expressão que Luana costumava ter. Aquela mistura de solidão e resignação, de quem se sentia invisível no próprio mundo. Ela foi buscar as bebidas, tentando controlar as emoções que começavam a transbordar. Na cozinha, encostou-se na parede por um momento, respirando fundo. Você está bem? Perguntou Fernando. Estou. Ela mentiu. Só preciso de um segundo. Mas não estava bem.
Ver Mateus daquele jeito havia desenterrado memórias que ela tentava manter enterradas. Memórias de uma menina de sorriso doce que ela havia amado mais que tudo no mundo. Memórias que ainda doíam como uma ferida aberta. Voltou ao salão com as bebidas, servindo cada um com mãos firmes apesar do turbilhão emocional interno. A conversa na mesa fluía em inglês, com Reinaldo falando sobre projetos milionários, sobre expandir negócios para a Europa. Os investidores pareciam impressionados. Mateus permanecia em silêncio, mexendo no celular, completamente isolado da conversa ao redor. Então, Reinaldo, um dos investidores disse, ouvi dizer que seu filho estuda em uma escola especial. Como está lidando com isso? A pergunta caiu como uma bomba na mesa. Reinaldo ficou tenso, e Letícia percebeu a mudança instantânea em sua expressão. Meu filho tem suas limitações, ele respondeu secamente. Mas estamos lidando com isso da melhor forma possível. Deve ser desafiador. Outro investidor comentou. Comunicação é tão importante nos negócios. Espero que ele consiga superar essas barreiras. Ele não vai superar coisa nenhuma, Reinaldo disse, a voz carregada de amargura. Surdo continua surdo. Não tem cura, não tem milagre. É só aceitar e seguir em frente. Mateus levantou os olhos do celular e Letícia viu a dor crua estampada em seu rosto. Ele havia lido os lábios, havia entendido cada palavra cruel que o pai dissera. Posso anotar os pedidos? Letícia interveio rapidamente, tentando mudar o assunto. Os homens fizeram seus pedidos, todos pratos caros e elaborados. Quando chegou a vez de Mateus, Reinaldo nem esperou. Traz um filé para ele. Mal passado. Ele não vai conseguir comunicar o que quer mesmo. Na verdade, Letícia disse antes que pudesse se conter. Eu poderia perguntar a ele diretamente o que gostaria de comer. O silêncio que caiu sobre a mesa foi sepulcral. Reinaldo a encarou como se ela tivesse acabado de cometer um crime. Você vai perguntar como? Ele disse, a voz gotejando sarcasmo. Vai adivinhar? Ler a mente dele? Os investidores riram, achando que era uma piada. Mas havia uma tensão no ar que indicava perigo. Senhor, eu só pensei que talvez... Talvez o quê? Reinaldo a interrompeu levantando a voz. Você é médica agora? Especialista em surdez? Ou só mais uma garçonete metida que acha que sabe mais que os outros? A risada coletiva ecoou pelo restaurante novamente. Adriana até se sentiu mal pela situação, mas não teve coragem de interferir. Outros clientes começaram a olhar na direção deles, curiosos com a cena que estava se desenrolando. Letícia sentiu o sangue subir para o rosto. Outros clientes haviam parado de comer para assistir à cena. Ela podia ouvir sussurros, podia sentir os olhares de pena ou diversão. Desculpe, senhor, ela disse baixinho, abaixando a cabeça. Não foi minha intenção. Sabe de uma coisa? Reinaldo a interrompeu novamente, agora com um sorriso maldoso nos lábios. Você quer tanto falar com meu filho? Então fale com meu filho surdo e eu te caso com ele. A risada que explodiu na mesa foi alta e cruel. Os investidores riram, achando a situação hilária. Outros clientes no restaurante também começaram a rir, transformando o momento em um espetáculo público de humilhação. Te dou R$1 milhão se conseguir ter uma conversa de verdade com ele, Reinaldo continuou, claramente se divertindo com a própria crueldade. Vai lá, moça, mostre como é que se faz. Letícia abaixava a cabeça vermelha de vergonha, com o restaurante inteiro rindo dela. Lágrimas começavam a se formar em seus olhos, mas ela as segurou com toda a força que tinha. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la chorar, mas quando ela levantou os olhos, não olhou para Reinaldo, olhou para Mateus, e o que viu a destruiu por dentro. O rapaz estava com os olhos cheios de lágrimas também, as mãos tremendo, a expressão de alguém que havia sido humilhado milhares de vezes, e ainda assim, a dor nunca diminuía. Naquele momento, algo dentro de Letícia se quebrou. Todas as barreiras que ela havia construído para proteger seu coração, todas as memórias que havia tentado enterrar, tudo veio à tona de uma vez. Ela se lembrou da irmã, da menina doce que dependia dela para tudo, das noites em que choravam juntas, porque o mundo era cruel demais com quem era diferente, das promessas que ela havia feito e não pôde cumprir, e decidiu que não ia deixar Mateus sofrer sozinho. Letícia respirou fundo.
limpou discretamente os olhos e deu um passo à frente. Não em direção a Reinaldo, mas em direção a Mateus. E então, diante do restaurante inteiro que ainda ria da situação, ela levantou as mãos e começou a fazer sinais. A risada morreu instantaneamente. Mateus arregalou os olhos, completamente chocado. Suas mãos, que estavam tremendo, agora se moviam rapidamente, respondendo aos sinais dela. Reinaldo parou de rir. Sua expressão mudou de diversão para confusão. Depois, para descrença. O que você está fazendo? Ele gaguejou. Mas Letícia o ignorou completamente. Continuou conversando com Mateus em libras, suas mãos se movendo com uma fluência natural, como se fosse sua primeira língua. Mateus respondeu, e pela primeira vez desde que entrara no restaurante, havia um sorriso em seu rosto. Um sorriso genuíno, de alguém que finalmente estava sendo visto, finalmente estava sendo ouvido. Os investidores observavam boquiabertos. Outros clientes haviam parado de comer para assistir àquela cena improvável. A garçonete invisível conversando fluentemente com o filho surdo do milionário. Ele perguntou se você tem salmão grelhado com legumes no vapor. Letícia traduziu calmamente, virando-se para Reinaldo. E prefere suco natural de laranja ao invés de água. Reinaldo estava paralisado, a boca aberta, mas sem palavras saindo. Como você? Ele finalmente conseguiu articular. Letícia o encarou diretamente nos olhos pela primeira vez. E havia uma força naquele olhar que não estava lá antes. Minha irmã era surda, ela disse. A voz firme apesar da emoção. Eu aprendi Libras sozinha por ela. Passei toda a minha vida conversando com ela, cuidando dela, defendendo ela de pessoas que a tratavam como se fosse invisível. O restaurante estava em silêncio absoluto agora. Cada palavra de Letícia ecoava pelo salão com um peso imenso. Pessoas como o senhor, ela continuou sem desviar o olhar. Pessoas que acham que ser diferente é ser menos, que humilham por diversão, que esquecem que existem seres humanos com sentimentos por trás das limitações que enxergam. Reinaldo ficou vermelho, mas não de raiva. Era vergonha. Pura vergonha de ter sido exposto na frente de todos. Mateus estava chorando abertamente agora, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de finalmente ter alguém que o via como pessoa. Vou anotar o pedido dele, Letícia disse, voltando sua atenção completamente para Mateus. E qualquer coisa que ele precisar durante o jantar pode me chamar. Ela se virou para ir embora, mas Mateus fez sinais freneticamente. Ela parou e olhou. Ele estava perguntando sobre a irmã dela, querendo saber mais. Letícia sentiu o coração apertar. Era uma dor que ela não havia compartilhado com ninguém há muito tempo. Ela se foi há 3 anos. Letícia respondeu em libras, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Mas eu prometi a ela que nunca deixaria ninguém se sentir sozinho do jeito que ela se sentiu tantas vezes. Mateus se levantou da cadeira e, antes que alguém pudesse reagir, abraçou Letícia. Foi um abraço de alguém que finalmente encontrou alguém que entendia, que via, que se importava. O restaurante continuava em silêncio, mas agora era um silêncio respeitoso, testemunhas de um momento que nenhum deles jamais esqueceria. Quando Mateus soltou Letícia, ele fez mais sinais. Ela sorriu através das lágrimas e assentiu. Ele quer saber se você pode jantar com a gente. Reinaldo traduziu, sua voz saindo baixa e quebrada. Ele havia entendido os sinais, o que significava que ele sabia Libras também. Letícia olhou para Mateus, depois para Reinaldo. E naquele momento, ela percebeu que havia muito mais naquela história do que ela imaginava. O milionário arrogante que humilhava o próprio filho sabia se comunicar com ele, o que significava que a crueldade não era por ignorância, era por dor. E Letícia Santos, a garçonete invisível que acabara de calar o restaurante inteiro, estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. A conversa entre Reinaldo e Mateus em Libras continuou por vários minutos, com o restaurante inteiro assistindo em silêncio respeitoso. Letícia permanecia ao lado, testemunhando algo que parecia impossível. Um pai e filho finalmente se comunicando depois de anos de barreiras autoimpostas.
Mas a expressão de Mateus mudou rapidamente de emoção para algo mais sombrio. Suas mãos se moviam cada vez mais rápido, com gestos bruscos, carregados de anos de mágoa acumulada. "O que ele está dizendo?" Adriana perguntou baixinho para Letícia, que havia se aproximado para observar. Letícia hesitou, olhando para Reinaldo antes de responder. "Ele está dizendo que o pai nunca foi a nenhuma apresentação escolar dele. Nunca foi a nenhuma competição. Nunca comemorou seu aniversário. Tratava ele como se fosse um erro que precisava ser escondido." A confissão era devastadora. Várias pessoas no restaurante agora choravam abertamente, incapazes de conter a emoção diante daquela dor crua e exposta. Reinaldo abaixou a cabeça, as mãos tremendo. Quando finalmente levantou os olhos para o filho, havia uma quebra ali que ia muito além do momento. Era a quebra de anos de dor não processada. "Posso falar?" Ele perguntou em libras para Mateus. O rapaz hesitou, mas finalmente assentiu. Reinaldo começou a sinalizar, e Letícia traduzia para os presentes que não entendiam. "Minha irmã se chamava Helena. Ela era 5 anos mais nova que eu, surda de nascença, assim como você." O restaurante estava tão silencioso que era possível ouvir o som do trânsito lá fora. Nossos pais não aceitavam. Achavam que era vergonha ter uma filha surda. Escondiam ela, não deixavam ela sair, não deixavam ela ter amigos. Eu era o único que conversava com ela, que aprendia libras para nos comunicarmos. Mateus observava atentamente, os olhos arregalados. Aquela história nunca havia sido contada para ele. Quando ela tinha 16 anos, Reinaldo continuou sinalizando, a expressão destruída. Teve uma crise de depressão severa. Estava isolada, sozinha, sem esperança. E eu estava focado demais nos meus estudos, nas minhas ambições. Não percebi o quanto ela estava sofrendo. Letícia sentia o coração apertar. A história era dolorosamente familiar. Um dia voltei para casa e encontrei ela no banheiro. Havia tentado desistir da própria vida. Várias pessoas no restaurante soluçaram. A dor na voz de Reinaldo, mesmo transmitida através de sinais, era palpável. "Conseguimos salvá-la", ele continuou. "Mas ela nunca mais foi a mesma. Ficou internada em uma clínica, entrando e saindo de crises. E eu me senti culpado. Culpado por não ter estado presente, por não ter percebido, por ter falhado com ela." Mateus estava chorando intensamente agora, mas não interrompeu. Precisava ouvir aquilo. "Anos depois, quando você nasceu e descobrimos que era surdo", Reinaldo sinalizou, as mãos tremendo. "Entrei em pânico. Cada vez que olhava para você, via Helena, via meu fracasso. Tinha tanto medo de falhar de novo que acabei te afastando. Achei que se não me aproximasse não poderia te machucar." A lógica era devastadoramente humana e completamente errada ao mesmo tempo. "Mas acabei te machucando de um jeito ainda pior", Reinaldo admitiu, agora chorando também. "Te fiz sentir invisível. Te fiz sentir que não era bom o suficiente, e isso é imperdoável." Mateus ficou parado por um momento, processando tudo. Depois, lentamente, fez sinais de volta. "Ele está perguntando." Letícia traduziu, a voz embargada. "O que aconteceu com Helena?" Reinaldo fechou os olhos, claramente relutante em responder, mas sabia que precisava. "Ela morreu quando eu tinha 25 anos. Complicações médicas relacionadas aos medicamentos que tomava. Eu estava em uma viagem de negócios quando aconteceu. Nem consegui me despedir. O peso daquela confissão era esmagador. Agora ficava claro por que Reinaldo havia se tornado tão duro, tão cruel. Era uma armadura construída para proteger-se de uma dor que nunca havia processado. "Senhor Monteiro", um dos investidores se levantou, limpando os olhos. "Acho que devemos remarcar nossa reunião. Claramente vocês precisam de tempo em família." "Concordo", o segundo investidor disse, também se levantando. "Mas antes de irmos, quero dizer algo." Todos olharam para ele. "Construímos negócios, fazemos fortunas, conquistamos sucesso", o homem disse em inglês, depois mudando para português quebrado. "Mas no final, família é o que importa. Não deixe mais tempo passar." Os 3 investidores se despediram respeitosamente e saíram, deixando Reinaldo, Mateus e Letícia na mesa. Adriana se aproximou, hesitante. "Senhor Monteiro, sobre a conta,
Não se preocupe com isso agora, ele respondeu, ainda limpando os olhos. Depois resolvo. Ela assentiu e se afastou, dando espaço para eles. Reinaldo olhou para Letícia pela primeira vez com algo que não era arrogância ou desprezo. Era gratidão. Você fez em 10 minutos o que eu não consegui fazer em anos, ele disse. Construiu uma ponte entre mim e meu filho. Não fui eu, senhor, Letícia respondeu. Vocês é que decidiram atravessar a ponte. Mateus fez mais sinais, e Letícia sorriu ao traduzir. Ele está dizendo que quer conhecer mais sobre Luana. Quer saber como ela era. Letícia puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Pela primeira vez, não como garçonete, mas como igual. E começou a contar sobre a irmã. Falou sobre como Luana adorava desenhar, como tinha um talento incrível para a arte, sobre como ela conseguia expressar em imagens tudo o que não podia dizer em palavras, sobre como era gentil, generosa, sempre preocupada com os outros mesmo quando estava sofrendo. Ela sonhava em ser designer gráfica, Letícia sinalizou para Mateus. Queria criar coisas bonitas que fizessem as pessoas felizes. E o que você fazia? Mateus sinalizou de volta. Eu era professora de ensino fundamental. Ensinava português para crianças. Adorava ver elas aprenderem, crescerem. Por que parou? A pergunta simples carregava tanto peso. Letícia respirou fundo antes de responder. Quando Luana ficou doente, os custos hospitalares consumiram tudo. Perdi a casa, perdi o emprego porque faltava muito para cuidar dela. Depois que ela morreu, fiquei com dívidas enormes. Nenhuma escola queria contratar alguém com um histórico instável. Então aceitei o primeiro trabalho que apareceu. Aqui? Mateus perguntou. Aqui, ela confirmou. Há quase 1 ano. Não é o que sonhei para minha vida, mas pelo menos pago as contas. Reinaldo havia ficado em silêncio durante toda a conversa, apenas observando. Agora, ele se inclinou para a frente. Quanto você deve? Letícia ficou desconfortável com a pergunta. Senhor, isso não é... Quanto? Ele insistiu. Ela hesitou, mas finalmente respondeu. 120 mil reais. Do hospital, mais os empréstimos que fiz tentando salvar minha irmã. A última parte saiu mais amarga do que ela pretendia. 3 anos depois, a ferida ainda sangrava. Reinaldo pegou o celular e começou a digitar. Letícia ficou confusa até que seu próprio celular vibrou com uma notificação bancária. Ela abriu o aplicativo automaticamente, sem pensar muito, e então o mundo parou. Transferência recebida, 200 mil reais. Letícia leu o número 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não podia ser real. Era algum erro do sistema, tinha que ser. O que é isso? Ela gaguejou, a voz saindo estrangulada. 120 para pagar suas dívidas, Reinaldo explicou calmamente. E 80 mil a mais como pagamento pelo que você fez hoje. Senhor, eu não posso aceitar isso, Letícia disse, a voz subindo. Eu não fiz nada que mereça. Mas as palavras morreram na garganta. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. 200 mil reais. Ela olhou para o celular novamente, para aquele número que parecia fictício. 200 mil reais significavam que as dívidas acabavam. Significavam que os agiotas que a perseguiam há 3 anos finalmente sairiam de sua vida. Significavam que ela não teria mais que viver com medo de ser processada, de ter o salário bloqueado, de ser humilhada por cobradores. Significavam liberdade. Ela tentou falar, mas não conseguiu. As lágrimas vieram de repente, sem aviso, jorrando pelo rosto. Não eram lágrimas delicadas. Era um choro convulsivo, de alguém que havia segurado demais por tempo demais. Mateus se assustou, fazendo sinais preocupados. Ela está bem? Reinaldo traduziu a pergunta do filho, mas não parecia ter certeza da resposta. Letícia cobriu o rosto com as mãos, tentando se controlar, mas não conseguindo. 3 anos de dor, de culpa, de carregar o peso de não ter conseguido salvar Luana, tudo veio à tona de uma vez. Desculpa, ela conseguiu dizer entre soluços. Desculpa, eu não... Não conseguiu terminar a frase. Adriana apareceu com guardanapos, oferecendo com uma expressão de preocupação. Letícia os aceitou, limpando o rosto, mas as lágrimas continuavam vindo. Você não precisa pedir desculpas, Reinaldo disse.
a voz mais suave do que ela jamais ouvira dele falar. Eu entendo. Não, o senhor não entende. Letícia respondeu, finalmente conseguindo controlar um pouco a respiração. Essa dívida, ela não era só dinheiro. Era a prova de que eu falhei. Toda vez que via as cobranças, era como se estivessem me dizendo: você não foi boa o suficiente. Você não fez o suficiente. Você deixou ela morrer. O restaurante havia ficado em silêncio novamente. Todos os olhares voltados para ela. Eu sei que não é racional. Ela continuou limpando os olhos. Sei que fiz tudo o que podia. Mas carregar essa dívida era como carregar a culpa. E agora? Ela olhou para o celular novamente, para aquele número que mudava tudo. Agora eu posso respirar, ela sussurrou. Mateus se levantou e abraçou Letícia novamente. Dessa vez, ela retribuiu o abraço com força, chorando no ombro do rapaz que entendia o que era carregar dor que os outros não viam. Quando finalmente se separaram, ela olhou para Reinaldo com uma gratidão que ia além de palavras. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigada por me dar algo que eu achei que nunca teria. Paz. Reinaldo assentiu, mas havia desconforto em seus olhos. Não me agradeça ainda. Ainda preciso pedir mais um favor. Sobre isso, Reinaldo disse, olhando diretamente para Letícia. Tenho uma proposta para você, mas quero deixar claro desde já, você não precisa aceitar. Já te dei o dinheiro, ele é seu independente do que decidir agora. Que tipo de proposta? Quero contratar você como intérprete e professora particular para Mateus. Salário de R$15 mil por mês, com benefícios completos. Você trabalharia algumas horas por dia, ajudando com estudos, sendo ponte de comunicação quando necessário, e principalmente sendo alguém com quem ele pode conversar de verdade. Letícia ficou sem palavras. Não precisa responder agora, Reinaldo continuou. Pense com calma, veja se é o que quer, mas saiba que a oferta é genuína. Letícia olhou para Mateus, que a observava com esperança clara nos olhos. Depois olhou para as próprias mãos ainda tremendo do choque emocional dos últimos minutos. Senhor Reinaldo, ela começou devagar. Eu preciso ser honesta. Não sou perfeita. Tenho dias ruins. Tenho momentos em que a dor de perder minha irmã ainda me paralisa. Posso não ser a pessoa ideal que o senhor imagina. Ninguém é perfeito, Reinaldo respondeu. E, sinceramente, prefiro alguém que conhece dor e superação do que alguém que apenas estudou sobre isso em livros. Posso ter alguns dias para pensar? Claro, mas... Ele hesitou, claramente desconfortável com o que ia dizer a seguir. Mas, ela incentivou, eu preciso de ajuda hoje, agora, com algo urgente. Nesse momento, o celular de Reinaldo tocou. Ele atendeu rapidamente, e Letícia percebeu a mudança imediata em sua expressão. Quando? Ele perguntou tensamente. Quanto tempo temos? A conversa continuou por mais alguns minutos, com Reinaldo ficando visivelmente mais agitado. Entendi. Vou providenciar tudo, ele disse antes de desligar. Aconteceu algo? Letícia perguntou. Reinaldo passou a mão pelo cabelo, claramente estressado. Era meu advogado. Um processo importante que estava correndo nos tribunais acabou de ter decisão desfavorável. Vou perder um contrato de 50 milhões se não resolver até amanhã. 50 milhões? Letícia repetiu chocada. É complexo. Envolve documentos internacionais, traduções certificadas, questões legais em 3 países diferentes. Ele balançou a cabeça. E meu time de advogados acabou de informar que não vai conseguir resolver a tempo. Mateus fazia sinais, preocupado. Ele está perguntando se vai ficar tudo bem. Letícia traduziu. Vai, Reinaldo respondeu. Mas não parecia convencido. Sempre fica. Mas Letícia percebeu algo na expressão dele. Não era apenas sobre dinheiro. Havia algo mais, algo pessoal naquele contrato. Posso perguntar que tipo de contrato é? Ela questionou. Reinaldo hesitou antes de responder. É para construir um centro de reabilitação para pessoas com deficiências auditivas. Equipamento de última geração, professores especializados, tudo gratuito. Seria o mais avançado da América Latina. A revelação deixou Letícia sem palavras. Comecei esse projeto há 3 anos, ele continuou. Em memória de Helena. Era minha forma de tentar compensar, de fazer algo bom com a fortuna que construí.
Mas se perder esse contrato, todo o financiamento internacional cai e o projeto morre. Mateus arregalou os olhos. Ele não sabia de nada daquilo. Você estava construindo isso em segredo? Letícia perguntou. Não queria anunciar antes de estar pronto. Não queria que fosse visto como caridade vazia ou propaganda. Queria que fosse real, funcional, que realmente ajudasse pessoas. Pela primeira vez, Letícia via Reinaldo como alguém tridimensional. Não apenas o homem arrogante que humilhava funcionários, mas alguém carregando dor e tentando de forma imperfeita fazer algo bom. Que tipo de problemas estão impedindo o contrato? Ela perguntou. Documentos em romeno que precisam ser traduzidos e certificados até amanhã às 10 da manhã. Meu tradutor principal teve emergência familiar e nenhum dos backups consegue fazer em tempo. Letícia sentiu algo estranho no peito. Romeno? Sim, o investidor principal é da Romênia. Por quê? Ela hesitou. Uma parte dela querendo mentir, fingir que não podia ajudar. Era arriscado demais. Fazia anos que não praticava. Eu estudei romeno na universidade, ela admitiu finalmente. Mas, senhor, foi há muito tempo. Não sei se ainda consigo. Você estudou romeno? Reinaldo a interrompeu, incrédulo. Fiz letras com especialização em línguas latinas. Romeno era um dos idiomas do programa. Mas isso foi antes de Luana adoecer. Larguei a faculdade no último semestre para cuidar dela. A admissão doía. Mais uma coisa que ela havia sacrificado e que não havia salvado ninguém. Você lembra o suficiente para tentar? Reinaldo pressionou. Não sei. Talvez? Provavelmente vou cometer erros. E se cometer erros em documentos legais, posso piorar tudo ao invés de ajudar. O que você me diz, Reinaldo propôs, é que pelo menos olhe os documentos? Veja se consegue entender o básico. Se não conseguir, busco outra solução. Mas se conseguir... Letícia olhou para o relógio na parede. Que horas são? 11 da noite. Adriana respondeu. E precisa estar pronto quando? 10 da manhã, são 11 horas, Reinaldo disse. Sei que é pouco tempo, mas é tempo impossível, Letícia o corrigiu. Documentos legais complexos, tradução certificada, revisão. Senhor, isso normalmente levaria dias. Eu sei, mas não temos dias. Mateus fazia sinais freneticamente. Ele está dizendo, Letícia traduziu com um meio sorriso, que eu sou a única esperança e que ele acredita em mim. A confiança simples e pura nos olhos de Mateus foi o que decidiu tudo. Está bem, ela disse, respirando fundo. Vou tentar, mas não prometo nada. Se eu ver que não consigo, paro imediatamente e o senhor busca outra solução. Combinado? Combinado. Reinaldo concordou, visivelmente aliviado. Enquanto Reinaldo fazia ligações organizando a logística da noite, Letícia observava a interação entre ele e Mateus. O pai ainda evitava contato visual direto com o filho, ainda mantinha uma distância física, ainda tinha aquela tensão corporal de alguém desconfortável. A conversa emocional havia acontecido, mas a mudança real ainda não. Mateus, vamos, Reinaldo disse em voz alta, esquecendo-se completamente de sinalizar. Mateus não reagiu, obviamente, continuando mexendo no celular. Mateus! Reinaldo repetiu mais alto, com irritação crescendo na voz. Letícia tocou o ombro do rapaz gentilmente para chamar sua atenção. Quando Mateus olhou para ela, fez sinais. Seu pai está te chamando, hora de ir. Foi só então que Reinaldo percebeu o erro. Corou visivelmente, parecendo genuinamente envergonhado. Desculpa, ele disse, mas em voz alta novamente, não em sinais. Letícia o encarou firmemente. Senhor Reinaldo, se está realmente comprometido em mudar, precisa começar a sinalizar. Não é só sobre conversar em momentos emocionais, é sobre comunicar nas pequenas coisas do dia a dia. Reinaldo ficou tenso. Eu sei, é só que... é difícil. Passei tanto tempo evitando que virou hábito. Hábitos podem ser mudados, ela respondeu. Mas só se você realmente quiser. Eu quero, ele insistiu, mas havia frustração na voz. Só vai levar tempo. Tempo você tem, mas precisa começar agora. Reinaldo respirou fundo e, com movimentos desajeitados e claramente enferrujados, sinalizou para Mateus. Vamos, trabalho importante. Os sinais eram técnicos, corretos, mas completamente sem emoção.
Eram sinais de alguém que havia aprendido a língua, mas nunca a havia usado para se conectar de verdade. Mateus assentiu, mas Letícia viu a decepção nos olhos dele. Ele havia esperado mais. E Letícia percebeu que a jornada de Reinaldo seria muito mais longa e difícil do que aquele momento emocional no restaurante havia sugerido. Reconhecer o erro era fácil. Mudar de verdade era outra história completamente diferente. Nesse momento, Adriana se aproximou com o dono do restaurante, Dr. Henrique Campos. Senhor Monteiro, Dr. Henrique disse, ouvi sobre o incidente dessa noite. Gostaria de me desculpar por qualquer inconveniente. Não houve inconveniente, Reinaldo respondeu. Na verdade, sua funcionária Letícia foi excepcional. Letícia, Reinaldo disse virando-se para ela, está demitida daqui, mas não se preocupe, está contratada por mim, oficialmente, a partir de agora. Letícia abriu a boca para protestar, mas ele a interrompeu. Não aceito não como resposta. Você precisa de emprego, eu preciso de você. Decidido. E então os três saíram. O milionário arrogante que ainda tinha muito a aprender, seu filho invisível que finalmente estava sendo visto e a garçonete que acabara de provar que ninguém nunca é apenas uma coisa. A noite seria longa, e o que nenhum deles sabia era que aqueles documentos escondiam um segredo que mudaria tudo. Um segredo que provaria que algumas coincidências são destino disfarçado. O carro de Reinaldo era exatamente o que Letícia esperaria de um milionário. Luxuoso, silencioso, com bancos de couro que provavelmente custavam mais que seu salário anual. Ela sentou-se no banco de trás ao lado de Mateus, enquanto Reinaldo dirigia com uma tensão visível nos ombros. A adrenalina do que havia acontecido no restaurante ainda corria pelas veias de Letícia. Não conseguia processar completamente. Em poucas horas, havia confrontado um dos homens mais poderosos da cidade, provado seu valor diante de todos, recebido R$200 mil, e agora estava a caminho da mansão dele para salvar um projeto milionário. Era surreal demais para ser real. Mateus tocou seu braço gentilmente, chamando sua atenção. Quando ela olhou, ele fez sinais. Obrigado por não ter ido embora. Por que eu iria embora? Ela sinalizou de volta. Porque a maioria das pessoas vai, quando descobrem como meu pai realmente é, quando percebem que eu sou apenas um problema inconveniente. A tristeza nas mãos de Mateus partiu o coração de Letícia. Você não é problema nenhum. E seu pai? Ele está tentando. Não muito bem ainda, mas está. Você acha mesmo? Letícia olhou para Reinaldo, que dirigia em silêncio, claramente perdido em pensamentos. Acho que ele está com muito medo. Medo de falhar com você do jeito que sentiu que falhou com Helena. E às vezes, quando as pessoas têm medo, elas se afastam ao invés de se aproximar. Foi assim com você e Luana? A pergunta pegou Letícia de surpresa. Não. Com Luana eu sempre tentei estar perto. Mas ela hesitou, decidindo ser honesta. Teve momentos que eu falhei. Momentos que estava tão cansada, tão exausta, que não consegui dar a ela toda a atenção que merecia. E me odeio por isso até hoje. Ela te perdoou? Ela nunca me culpou. Mas eu me culpo. Acho que essa é a diferença. Mateus assentiu, processando. Depois fez mais sinais. Meu pai carrega a culpa também. Vejo nos olhos dele. Ele se odeia cada vez que me olha. Talvez seja a hora dele aprender a se perdoar. E talvez você precise ajudá-lo com isso. Como? Mostrando que você não o culpa. Que ainda há tempo para construírem algo juntos. A conversa foi interrompida por Reinaldo. Chegamos. O portão de ferro se abriu, revelando uma mansão imensa. Letícia sentiu-se pequena diante daquela demonstração de riqueza. Jardins impecáveis, luzes estratégicas, arquitetura moderna. Era um mundo completamente diferente do dela. Entraram pela porta principal, e Letícia ficou impressionada com o tamanho do hall de entrada. Tudo era grande, caro, impecável, mas também frio. Não havia fotos nas paredes, não havia objetos pessoais. Era mais um hotel de luxo do que um lar. Meu escritório é no 2º andar, Reinaldo disse. Todos os documentos estão lá. Subiram uma escadaria ampla e Letícia notou que Mateus caminhava como se fosse um visitante, não um morador. Ele tocava as paredes hesitante, olhava para os quadros como se os visse pela primeira vez.
O escritório era enorme, com uma parede de vidro oferecendo vista para a cidade iluminada. Havia estantes repletas de livros, troféus, diplomas emoldurados. Mas o que mais chamou a atenção de Letícia foi o que faltava. Não havia uma única foto de Mateus. Nenhuma. Ela viu quando Mateus percebeu isso também. O rapaz olhou ao redor, procurando, e quando não encontrou nenhuma evidência da própria existência ali, sua expressão se fechou completamente. Senhor Reinaldo, Letícia disse cuidadosamente, posso perguntar por que não há fotos do Mateus aqui? Reinaldo parou de organizar os papéis sobre a mesa e ficou paralisado. Eu não pensei nisso. Como não pensou? Este é seu escritório, o lugar onde passa a maior parte do tempo, e não tem uma única foto do seu filho. Eu disse que não pensei. A voz dele subiu, defensiva. Tem tantas coisas para pensar, para resolver, que fotos não eram prioridade. Mas ele é seu filho. Ele deveria ser a maior prioridade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mateus estava parado perto da porta, observando a discussão, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Reinaldo passou as mãos pelo cabelo, claramente lutando com algo interno. Quando falou novamente, sua voz saiu quebrada. Não coloquei fotos dele porque dói demais olhar. Dói por quê? Porque cada vez que olho para ele, vejo Helena. Vejo tudo que não consegui fazer por ela. E tenho tanto medo de falhar de novo que... Ele não conseguiu terminar a frase. Letícia se aproximou dele. Então está na hora de parar de fugir dessa dor e começar a encará-la. Porque enquanto você foge, está perdendo seu filho. Eu não sei como fazer diferente. Começa pequeno, coloca uma foto dele aqui. Apenas uma. Reinaldo olhou ao redor do escritório, como se estivesse realmente vendo pela primeira vez a ausência gritante do filho. Eu nem sei se tenho fotos dele. Tem sim, Mateus sinalizou aproximando-se. Letícia traduziu. Ele diz que você tirou fotos dele quando era pequeno, antes de Helena morrer. Elas estão em caixas no depósito. Você sabe disso? Mateus assentiu. Achei por acaso. Há anos. Você nos tirou juntos, antes de tudo ficar difícil. A revelação atingiu Reinaldo como um soco. Mateus, Mas o que quer que fosse dizer foi interrompido pela campainha tocando. Os três se entreolharam, confusos. Eram quase meia-noite. Quem seria? Reinaldo foi até o interfone e seu rosto empalideceu quando viu quem estava no portão. Quem é? Letícia perguntou. Valéria Alcântara, minha ex-sócia. O que ela quer a essa hora? Nada de bom. Ele apertou o botão. Valéria, são quase meia-noite, o que você quer? A voz feminina que saiu do interfone era fria, calculista. Abra o portão, Reinaldo. Precisamos conversar sobre o projeto do centro. E sobre alguns documentos que descobri. Que documentos? Os que sua irmã Helena deixou. Os que explicam exatamente de onde veio o dinheiro para começar seu império. Abre ou não abre? Reinaldo ficou visivelmente abalado. Olhou para Letícia, depois para Mateus, claramente dividido. Não abra, Letícia disse. Se ela tem algo importante, pode falar por telefone amanhã. Ela não vai desistir. E se realmente tem documentos da Helena, então que venha durante o dia, com hora marcada. Não no meio da noite para intimidar você. Reinaldo respirou fundo e apertou o botão novamente. Valéria, volte amanhã. Horário comercial. Você vai se arrepender disso, Reinaldo. Vou garantir pessoalmente que os investidores romenos saibam de tudo. Sobre Helena, sobre você, sobre as verdadeiras origens do seu dinheiro. Não tem nada para saber. Construí minha empresa com trabalho honesto. Ah, é? Então explica por que Helena deixou uma herança de 3 milhões de reais para você. De onde uma mulher que ficou internada a vida toda tiraria esse dinheiro? A pergunta caiu como uma bomba. Letícia viu Reinaldo fechar os olhos, claramente atingido. Vou dar 48 horas para você me oferecer uma participação de 20% no projeto. Valéria continuou. Ou eu entrego tudo que tenho para a imprensa e garanto que sua reputação vai para o lixo junto com seu projeto. A ligação caiu. Reinaldo ficou parado, as mãos tremendo. De onde veio esse dinheiro? Letícia perguntou gentilmente. Não sei, ele admitiu. Helena deixou uma conta em meu nome. Descobri depois que ela morreu. O dinheiro estava lá, com uma carta dizendo, use para fazer o bem. Nunca questionei.
Achei que fossem economias dela, indenizações de seguro, algo assim. E se não for? Então meu projeto inteiro está construído sobre uma mentira. E Valéria vai usar isso para me destruir. Mateus fez sinais urgentes e Letícia traduziu. Ele está dizendo que não importa de onde veio o dinheiro. O que importa é o que você está fazendo com ele agora. Mateus, não é tão simples. É sim, Letícia interrompeu. Ele tem razão. Valéria pode ameaçar, pode tentar manchar sua reputação. Mas no final, o que conta é que você está construindo algo que vai ajudar centenas de pessoas. Isso é o que importa. Você não entende. Se sair que o dinheiro tem origem duvidosa, os investidores vão fugir. O governo pode bloquear licenças. Tudo cai. Então vamos descobrir a verdade, Letícia disse com determinação. Antes que Valéria possa usar isso contra você. Deve ter documentos bancários, registros, alguma coisa que explique de onde veio esse dinheiro. Onde? Aqui, nos pertences de Helena que você guardou, nas caixas que Mateus mencionou. Reinaldo olhou para o filho. Você sabe onde estão? Mateus assentiu e fez sinais. Mostro para vocês. Os três desceram para o porão da mansão. Era um espaço enorme, organizado com prateleiras repletas de caixas etiquetadas. Mateus foi direto para uma seção específica, apontando para várias caixas marcadas Helena Pessoal. Começaram a abrir uma por uma. Havia roupas, livros, cadernos com desenhos. Cartas que Helena havia escrito, mas nunca enviado. Fotos da infância, de momentos felizes antes da doença piorar. Reinaldo pegou uma foto de Helena sorrindo, segurando um sorvete, com cerca de 10 anos. Ela era tão feliz aqui, ele murmurou, antes de tudo desmoronar. O que aconteceu? Letícia perguntou. Meus pais. Eles não aceitavam a surdez dela. Queriam escondê-la do mundo com vergonha. E quanto mais eles a isolavam, mais ela se fechava. Até que ele não conseguiu continuar. Mateus tocou o ombro do pai. Um gesto simples, mas poderoso. Reinaldo olhou para ele e pela primeira vez realmente viu o filho. Não como uma lembrança dolorosa de Helena, mas como uma pessoa própria, com seus próprios medos e esperanças. Você nunca vai passar pelo que Helena passou. Reinaldo sinalizou para Mateus, os movimentos desajeitados, mas sinceros. Prometo, vou fazer diferente. Como posso confiar nisso? Porque vou começar agora. Hoje, não amanhã, não na semana que vem. Agora. Letícia continuou procurando nas caixas e encontrou uma pasta de documentos bancários. Abriu e começou a ler. Extratos de conta, transferências, depósitos regulares ao longo de anos. Encontrei algo, ela disse. Helena recebia depósitos mensais de uma empresa chamada Investimentos Aurora. Começaram quando ela tinha 18 anos e continuaram até sua morte. Investimentos Aurora? Reinaldo franziu a testa. Nunca ouvi falar. Tem um endereço aqui e um nome de contato. Dr. Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira era o psiquiatra dela. O que ele teria a ver com uma empresa de investimentos? Letícia continuou lendo os documentos. Parece que Helena era acionista. Mas como? Com que dinheiro? Foi Mateus quem encontrou a resposta. Ele estava olhando um caderno antigo de Helena e fez sinais urgentes. Ele encontrou algo, Letícia disse. Mateus mostrou o caderno. Eram desenhos. Centenas de desenhos incrivelmente detalhados, profissionais, e uma carta anexada. Querido Reinaldo, se está lendo isto, significa que parti. Quero que saiba que o dinheiro que deixo é limpo, honesto e fruto do meu único talento. O Dr. Marcelo me ajudou a vender meus desenhos para empresas de design. Durante anos, trabalhei em segredo, criando ilustrações, logos, personagens. Não contei para ninguém porque queria provar que podia ser produtiva, que tinha valor. O dinheiro é seu. Use para fazer o bem que eu não pude fazer. Com amor, Helena. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Reinaldo pegou a carta com mãos trêmulas, lendo e relendo, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ela estava trabalhando o tempo todo, ele sussurrou. O tempo todo eu achei que ela era só uma paciente. Mas ela estava criando, produzindo, vivendo. E você nunca soube, Letícia completou suavemente. Porque nunca perguntei, nunca me interessei de verdade. Só via a doença, não via ela. Mateus fazia sinais.
E Letícia traduzia: ele está dizendo que você ainda pode fazer diferente com ele. Ainda pode conhecê-lo de verdade. Ainda há tempo. Reinaldo olhou para o filho e finalmente, fez o que deveria ter feito anos atrás. Abraçou Mateus. Um abraço real, apertado, carregado de anos de arrependimento e esperança renovada. Me desculpa. Ele sinalizou enquanto abraçava. Me desculpa por todos os anos perdidos. Por todas as vezes que te fiz sentir invisível. Por não ter sido o pai que você merecia. Mateus chorava no ombro dele, retribuindo o abraço com força. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Letícia assistia à cena, limpando os próprios olhos. Era isso que Luana teria querido que ela fizesse. Ajudar outras famílias a não cometerem os mesmos erros. A não perderem tempo precioso com medo e culpa. Quando pai e filho finalmente se separaram, Reinaldo pegou a carta de Helena novamente. Isso resolve o problema com Valéria. Posso provar que o dinheiro é limpo. Helena ganhou com trabalho honesto. E o contrato com os romenos? Letícia lembrou. Merda! Os documentos! Com toda essa emoção esqueci completamente. Olharam para o relógio. 1h, 9 horas até o prazo final. Vamos lá, Letícia disse com determinação. Ainda dá tempo. Voltaram para o escritório. Reinaldo espalhou todos os documentos sobre a mesa. Eram muitas páginas, todas em romeno, todas com termos técnicos e jurídicos. Você consegue mesmo traduzir isso tudo? Ele perguntou, a dúvida clara na voz. Letícia olhou para os papéis, depois para Mateus, depois para Reinaldo. Pensou em Luana, em Helena, em todas as pessoas que seriam ajudadas pelo centro. Pensou na promessa que havia feito. Não sei, ela admitiu honestamente. Mas vou tentar. Por você, por Mateus, por todas as pessoas que precisam desse centro. Sentou-se à mesa e começou a ler. As palavras em romeno vinham devagar no começo, mas aos poucos o idioma começava a voltar. Era como reencontrar uma música antiga, difícil no início, mas a melodia eventualmente retornava. Reinaldo e Mateus ficaram no escritório com ela, em silêncio respeitoso. Às vezes ela fazia perguntas técnicas, outras vezes pedia opinião sobre terminologia. Trabalhavam juntos, os três, unidos por um propósito comum. Às 3h, Letícia estava na página 25. Sua cabeça doía, seus olhos ardiam, mas ela continuava. Não podia desistir. Não ia desistir. Foi quando Mateus tocou seu ombro gentilmente e fez sinais. Precisa descansar. Não vai conseguir terminar se ficar exausta. Não há tempo para descanso. Tem sim, 15 minutos, um café, alguma coisa para renovar as energias. Letícia sabia que ele tinha razão. Levantou-se, esticou o corpo dolorido e os três desceram para a cozinha. Era uma cozinha enorme, moderna, com todos os equipamentos imagináveis, mas também vazia, sem sinais de que alguém realmente cozinhava ali. Reinaldo fez café e trouxe algumas frutas. Sentaram-se à mesa da cozinha. Um momento de pausa no meio do caos. Posso fazer uma pergunta? Letícia disse. Claro, porque isso é tão importante para você. O centro não é só sobre Helena, é? Reinaldo bebeu um gole de café antes de responder. É sobre redenção. Sobre fazer algo bom para compensar todos os anos que desperdicei sendo um idiota arrogante. Sobre deixar um legado que não seja só dinheiro. E sobre dar esperança para famílias como a nossa, Mateus sinalizou. Letícia traduziu. Exatamente. Existem tantos pais como eu, que têm medo, que não sabem lidar, que cometem erros terríveis com os filhos. E existem tantas crianças como você, Mateus, que se sentem sozinhas, invisíveis, como se não tivessem valor. Quero criar um lugar onde ambos possam encontrar ajuda. É um sonho bonito, Letícia disse. É, e não vou deixar Valéria destruir isso. Não vou deixar o medo vencer de novo. Terminaram o café e voltaram para o escritório. Letícia mergulhou nos documentos novamente, agora com energia renovada. As horas passavam. 4h, 5, 6. Mateus adormeceu no sofá do escritório. Reinaldo caminhava de um lado para outro, ansioso, mas tentando não pressionar. Às 7h, Letícia terminou a última página.
Estava tremendo de exaustão, mas havia conseguido. 50 páginas de documentos legais complexos, traduzidos do romeno para o português. Pronto, ela anunciou, a voz rouca. Reinaldo correu até ela. Tem certeza? Está tudo certo? Está. Não vai estar perfeito, mas está preciso o suficiente para o que vocês precisam. Ele pegou as páginas traduzidas, folheando rapidamente, verificando. Depois olhou para ela com uma expressão de pura admiração. Você é incrível, ele disse simplesmente. Só fiz o que tinha que ser feito. Não, você fez muito mais que isso. Você me deu meu filho de volta. Você salvou meu projeto. Você... Ele parou procurando as palavras certas. Você me lembrou que ainda existe bondade no mundo. Letícia sorriu, cansada, mas feliz. Agora você precisa correr. Faltam 3 horas para o prazo. Os documentos precisam ser certificados e enviados. Já liguei para o cartório. Estão me esperando. E o advogado vai levar pessoalmente para os investidores. Ele pegou os documentos e se preparou para sair, mas parou na porta. Letícia, independente do que acontecer, obrigado. De coração. Vai dar certo, ela disse com convicção. Vai dar tudo certo. Reinaldo saiu correndo. Letícia ficou no escritório com Mateus, ainda dormindo no sofá. Olhou pela janela, vendo o sol nascer sobre a cidade. Havia entrado naquela noite como uma garçonete desesperada. Estava saindo como alguém que tinha propósito novamente. Alguém que tinha feito diferença. E pela primeira vez desde que Luana morrera, Letícia sentiu que estava no caminho certo. Letícia acordou com o sol batendo no rosto. Por um momento, não soube onde estava. Depois as memórias voltaram. A mansão de Reinaldo, a noite inteira traduzindo documentos, a exaustão que finalmente a venceu. Estava deitada no sofá do escritório, coberta com um cobertor macio. Mateus estava sentado em uma poltrona próxima, desenhando no tablet. Quando percebeu que ela havia acordado, ele sorriu e fez sinais. Bom dia. Dormiu 3 horas. Letícia se sentou, o corpo dolorido protestando contra cada movimento. Que horas são? 10h15. Meu pai ainda não voltou. O pânico a atingiu como um raio. 10h15? O prazo era 10. Ele conseguiu entregar a tempo? Mateus pegou o celular e mostrou uma mensagem. Documentos entregues às 9h47. Investidores analisando agora. Volto logo. R. O alívio fez Letícia desabar de volta no sofá. Conseguimos. Realmente conseguimos. Você conseguiu, Mateus corrigiu. Sem você, nada disso teria acontecido. Letícia balançou a cabeça. Não fui só eu. Seu pai finalmente decidiu lutar pelo que importa. E você... Você foi a razão pela qual nenhum de nós desistiu. Mateus corou ligeiramente, mas havia felicidade genuína em seus olhos. Posso te mostrar uma coisa? Claro. Ele virou o tablet para ela. Era um desenho digital, incrivelmente detalhado. Mostrava 3 pessoas sentadas em uma mesa, trabalhando juntas. Era possível reconhecer Letícia, Reinaldo e Mateus. A iluminação era suave, as expressões concentradas, mas serenas. Havia algo de profundamente bonito e esperançoso naquela imagem. Você desenhou isso hoje? Mateus assentiu. Enquanto vocês trabalhavam, queria capturar o momento. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinho. As palavras atingiram Letícia profundamente. Você tem muito talento, assim como Helena tinha. Você acha? Tenho certeza. Esses desenhos são profissionais. Você já pensou em fazer algo com isso? Sempre quis. Mas meu pai, ele parou, procurando as palavras certas. Meu pai sempre disse que a arte não era carreira séria, que eu precisava focar em coisas práticas. E o que você quer fazer? Quero ser designer gráfico, criar coisas bonitas, fazer as pessoas felizes através de imagens. Ele hesitou antes de continuar, como Helena fazia. Letícia sorriu. Então é isso que você deve fazer. E tenho certeza que seu pai vai apoiar, especialmente agora que ele sabe sobre o trabalho de Helena. Você acha mesmo? Tenho certeza. Nesse momento, ouviram a porta da frente se abrir. Passos apressados na escada. Reinaldo entrou no escritório, a expressão iluminada. Conseguimos, ele disse, quase gritando. Os investidores aprovaram. O contrato foi assinado.
O centro vai ser construído. Letícia se levantou, ainda tonta de sono, mas sentindo alegria explodir em seu peito. Sério? Eles realmente aprovaram? Aprovaram. Disseram que a tradução estava impecável, que os documentos estavam perfeitos. O projeto começa em 3 meses. Mateus pulou do sofá e abraçou o pai. Foi um abraço espontâneo, natural, sem a hesitação dos dias anteriores. Reinaldo o abraçou de volta com força e Letícia viu lágrimas nos olhos de ambos. E Valéria? Ela perguntou quando pai e filho se separaram. A expressão de Reinaldo escureceu. Ela apareceu no escritório do advogado esta manhã. Tentou intimidar os investidores com as alegações sobre o dinheiro de Helena. E aí? Mostrei os documentos que você encontrou. A carta de Helena, os extratos bancários, os contratos com a empresa de design. Provei que cada centavo foi ganho honestamente através do trabalho dela. Como ela reagiu? Ficou furiosa. Ameaçou processar, fazer escândalo, tudo. Mas os investidores não deram ouvidos. Viram que ela estava apenas tentando sabotar o projeto por vingança pessoal. Então acabou? Ela vai deixar vocês em paz? Reinaldo suspirou. Não tenho certeza. Pessoas como Valéria não desistem fácil. Mas pelo menos agora não tem nada concreto para usar contra mim. Como se invocada pela menção, a campainha tocou. Todos se entreolharam, tensos. Reinaldo foi até o interfone. Quem é? Sou eu. A voz de Valéria ecoou, fria como sempre. Preciso falar com você. Pessoalmente. Não temos nada para conversar. Temos sim. Por favor, Reinaldo. Só 5 minutos. E venho sozinha, sem ameaças, sem jogos. Havia algo diferente no tom dela. Não era mais a voz calculista e agressiva da noite anterior. Havia cansaço, derrota. Reinaldo olhou para Letícia e Mateus questionador. Letícia deu de ombros. Sua decisão. Ele respirou fundo. Tudo bem, 5 minutos. Desceram até a sala principal. Reinaldo abriu a porta e Valéria entrou. Ela parecia diferente da noite anterior. Os cabelos não estavam perfeitamente arrumados. A maquiagem estava borrada. Parecia alguém que não havia dormido. Obrigada por me receber, ela disse. A voz sem a arrogância de antes. Você tem 5 minutos. Valéria olhou ao redor, viu Letícia e Mateus e pareceu hesitar. Pode falar na frente deles, Reinaldo disse. Não tenho segredos dessa gente. Tudo bem. Ela respirou fundo. Vim pedir desculpas. O silêncio que se seguiu foi de choque puro. Desculpas? Reinaldo repetiu incrédulo. Você passa a noite me ameaçando, tenta destruir meu projeto e agora quer pedir desculpas? Eu sei. Sei que não faz sentido. Mas depois que saí do escritório do advogado hoje, fiquei pensando. Ela parou, lutando visivelmente com as emoções. Fiquei pensando em quanto me tornei uma pessoa horrível. Está querendo despertar pena agora? Não. Só preciso que você entenda. Valéria se sentou sem esperar convite. Quando você me demitiu há 2 anos, eu fiquei destruída. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Aquele trabalho era tudo para mim. E quando perdi minha identidade junto. Você foi demitida por desviar recursos. Reinaldo lembrou friamente. Nunca desviei nada, ela disse, olhando-o diretamente nos olhos. Juro, sei que você encontrou irregularidades na contabilidade, mas não fui eu. Tentei provar, mas você já havia decidido que eu era culpada. Valéria, deixa eu terminar, por favor. Ela limpou os olhos. Passei os últimos 2 anos obcecada em provar que estava certa, em me vingar, em fazer você pagar. E nesse processo, me tornei exatamente a pessoa que você acusou de ser. Mentirosa, manipuladora, vingativa. Letícia observava a mulher com atenção. Havia dor genuína ali, mas também anos de amargura acumulada. O que você quer de mim? Reinaldo perguntou. Nada, não quero nada. Só vim dizer que você venceu e que... Ela engoliu em seco. E que o projeto do centro é bonito. Helena ficaria orgulhosa. Você conheceu Helena? Conheci. Trabalhei com você por 5 anos, lembra? Vi as fotos no seu escritório antigo. Ouvi você falando dela algumas vezes. Sei o quanto ela significava para você. Reinaldo ficou em silêncio, processando. Também vim devolver isto.
Valéria continuou, tirando um envelope da bolsa. Documentos que peguei do arquivo quando ainda trabalhava com você. Eram cartas pessoais de Helena. Ia usar para chantagear, mas... Ela balançou a cabeça. Não consigo fazer isso. Não consigo ser tão vil. Ela colocou o envelope sobre a mesa e se levantou. É isso. Desculpa por tudo. De verdade. Valéria, espera. Reinaldo a chamou quando ela se dirigia à porta. Ela se virou esperançosa. Se você realmente quer fazer diferente, se quer mudar, o centro vai precisar de advogados, especialistas em direito internacional. Não posso te dar uma participação, mas posso te contratar para trabalhar no projeto. Os olhos de Valéria se encheram de lágrimas. Você faria isso? Depois de tudo que fiz? Todo mundo merece uma segunda chance. Eu estou tendo a minha com Matheus. Você pode ter a sua também. Foi um gesto de generosidade que pegou todos de surpresa, inclusive a própria Valéria. Ela ficou parada, claramente sem saber como reagir. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita e que dessa vez vai trabalhar honestamente. Aceito, e juro que vai ser diferente. Valéria saiu logo depois, deixando o envelope sobre a mesa. Quando a porta fechou, Letícia olhou para Reinaldo com admiração. Isso foi muito generoso da sua parte. Ou muito idiota, ele admitiu. Mas aprendi algo nas últimas horas. Aprendi que carregar rancor só nos faz sofrer mais. E que todo mundo está lutando batalhas que não conhecemos. Matheus fez sinais e Letícia traduziu. Ele está dizendo que você está virando uma pessoa melhor. E que está orgulhoso de você. Reinaldo olhou para o filho, a emoção clara no rosto. E eu estou orgulhoso de você, do homem que está se tornando, do artista incrível que é. Você sabe sobre meus desenhos? Vi o que você mostrou para Letícia. E quero ver mais. Quero conhecer seus sonhos, seus planos, tudo. Chega de fingir que você não existe. Pai e filho se abraçaram novamente e Letícia sentiu seu coração apertar de emoção. Era exatamente o tipo de momento que Luana teria amado presenciar. Reinaldo pegou o envelope que Valéria havia deixado e abriu. Dentro havia várias cartas escritas à mão por Helena. Ele começou a ler a primeira, e sua expressão mudou para algo entre tristeza e alegria. O que diz? Letícia perguntou. São cartas que Helena escrevia para mim, mas nunca enviava. Ela registrava tudo. Seus medos, suas esperanças, seus sonhos. E em todas elas, fala sobre uma coisa. Família. Ele continuou lendo, a voz embargada. Querido Reinaldo, sei que tem medo de ter filhos, medo de que sejam como eu, de que sofram como eu sofri. Mas não tenha medo, porque ter alguém que te ame, mesmo imperfeito, é melhor que estar sozinho. Se um dia você tiver filhos, ame eles incondicionalmente. Não cometa os erros que nossos pais cometeram comigo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Reinaldo agora. Ela sabia que eu ia ter medo. E tentou me preparar mesmo depois de partir. Ela te amava muito, Letícia disse suavemente. E eu desperdicei tanto tempo com medo de honrar essa memória. Mas não mais. Ele olhou para Matheus. Não mais. Matheus fez sinais e Letícia traduziu com um sorriso. Ele está perguntando se pode pintar um mural no centro. Um tributo para Helena e Luana, para todas as pessoas que se sentem invisíveis. Você faria isso? Reinaldo perguntou, claramente emocionado. Sim, se você deixar. Claro que deixo. Seria uma honra. Os três ficaram ali na sala, apenas absorvendo o momento. Tanta coisa havia mudado em menos de 24 horas. Tanta dor havia sido exposta e começado a curar. Sabe, Reinaldo disse, quebrando o silêncio. Quando acordei ontem de manhã, não imaginava que minha vida mudaria completamente. Nenhum de nós imaginava, Letícia concordou. E agora? O que fazemos agora? Agora, Letícia disse, levantando-se. Você vai tirar fotos com seu filho. Muitas fotos. E vai colocar todas no seu escritório. Todas. Todas. Para nunca mais esquecer o que realmente importa. Matheus pegou o celular e se aproximou do pai. Primeira foto? Ele sinalizou. Reinaldo passou o braço pelos ombros do filho, ambos sorrindo genuinamente para a câmera. Letícia tirou a foto e, quando mostrou para eles, viu que havia capturado algo especial. Não era apenas uma foto. Era o registro de um novo começo.
Perfeita, Reinaldo disse, olhando para a imagem. Vou imprimir e colocar na minha mesa, para ver todo dia e lembrar do que quase perdi. E do que ganhou, Letícia completou. O celular de Reinaldo tocou. Ele atendeu e Letícia viu sua expressão mudar para confusão, depois surpresa, depois alegria pura. Sério? Tem certeza? Ele ouviu mais um pouco. Entendo. Sim, vou providenciar tudo. Obrigado. Muito obrigado. Desligou e olhou para Letícia e Mateus com olhos brilhando. Era o investidor principal de Bucareste. Ele não apenas aprovou o projeto, ele quer duplicar o investimento. Diz que ficou tão impressionado com a história de Helena, com os desenhos dela, com tudo, que quer fazer o centro ainda maior. Maior como? Letícia perguntou. Grande o suficiente para atender não apenas deficientes auditivos, mas todos os tipos de deficiência. Quer transformar em um centro de reabilitação completo, o maior da América Latina. A magnitude daquilo os atingiu como uma onda. Não era apenas sobre Helena mais, era sobre milhares de pessoas que seriam ajudadas. Helena fez isso acontecer, Reinaldo disse, olhando para as cartas ainda em sua mão. Mesmo depois de partir, ela continua fazendo diferença. Assim como você está fazendo, Letícia disse. E vai continuar fazendo. Mateus fez sinais. Precisamos comemorar. Tem razão, Reinaldo concordou. Letícia, você janta com a gente hoje? De verdade dessa vez, não como funcionária, mas como família? A palavra família fez Letícia sentir algo quente no peito. Seria uma honra. Ótimo. E depois do jantar, vamos ao depósito. Mateus, você vai me mostrar todos os seus desenhos. Todos. E vamos conversar sobre seus planos para o futuro. Sobre design gráfico, sobre seus sonhos, sobre tudo que eu deveria ter perguntado há anos. Mateus abraçou o pai e Letícia viu que ambos estavam chorando. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de esperança, de recomeço, de finalmente encontrarem o caminho um para o outro. E Letícia sabia que onde quer que Luana estivesse, ela estava sorrindo, porque a promessa havia sido cumprida. Ninguém mais estava invisível. Ninguém mais estava sozinho. O sol da manhã banhava o prédio moderno com luz dourada. Letícia parou na calçada, olhando para cima, ainda sem acreditar completamente que aquilo era real. Letras enormes brilhavam na fachada. Centro Helena em Luana. Reabilitação e desenvolvimento integral. Lágrimas encheram seus olhos pela 100ª vez naquela semana. Ver o nome da irmã ali, permanente, honrado, era mais do que ela jamais sonhara. Está linda, não está? Reinaldo se aproximou por trás, também admirando o prédio. 5 andares, equipamento de última geração, equipe de 100 profissionais. E tudo começa hoje. É surreal, Letícia admitiu. Ainda parece um sonho. Acredita que há 6 meses eu estava te humilhando em um restaurante? Acredito. E acredita que eu estava pensando em desistir de tudo? Reinaldo a olhou sério. Obrigado por não ter desistido. Por ter visto algo em mim que eu não via. Por ter dado uma chance para mim e para Mateus. Vocês é que se deram a chance. Eu só abri a porta. Mas sem você, nunca teríamos atravessado. Mateus saiu do prédio correndo, fazendo sinais animados. Vem ver! O mural ficou pronto. Os dois o seguiram até o hall principal. E ali, ocupando uma parede inteira do hall de entrada, estava a obra-prima de Mateus. Um mural gigantesco pintado à mão, mostrando dezenas de pessoas. Pessoas de todas as idades, com diferentes deficiências, todas conectadas por linhas de luz. No centro, 2 figuras femininas, uma claramente Helena, outra Luana, estendiam as mãos como se estivessem abençoando todos ao redor. Mateus, Letícia sussurrou sem palavras. Está perfeito. Demorei 3 meses, ele sinalizou orgulhoso. Queria capturar a essência do que este lugar significa. Que ninguém está sozinho, que todos são vistos. Reinaldo colocou a mão no ombro do filho. Sua tia ficaria tão orgulhosa de você, do artista que se tornou, do homem que é, e do filho que você finalmente conheceu de verdade. Mateus adicionou com um sorriso. Nos últimos meses, a relação entre pai e filho havia se transformado completamente.
Reinaldo aprendera a sinalizar com fluência. Passava horas conversando com Mateus sobre arte, sobre sonhos, sobre vida. Tinham jantares em família todas as noites. Faziam atividades juntos nos finais de semana. Eram finalmente uma família de verdade. Pessoal, é quase hora. Adriana apareceu. Sim, a mesma Adriana do restaurante. Reinaldo a havia contratado como coordenadora administrativa do centro. A imprensa está chegando, os primeiros pacientes também. Letícia respirou fundo, ajeitando o vestido. Era diretora de comunicação e relações internacionais do centro agora, responsável por conectar famílias com recursos, por trazer especialistas de outros países, por garantir que ninguém fosse deixado para trás por falta de informação. Do lado de fora, uma multidão havia se formado. Câmeras de TV, jornalistas, famílias esperançosas, autoridades locais. O governador estava presente, o prefeito também. Mas o mais importante eram as pessoas comuns, pais segurando filhos, jovens curiosos, idosos procurando ajuda. Reinaldo subiu no pequeno palco montado na frente do prédio. Letícia e Mateus ficaram ao lado dele. Bom dia a todos. Ele começou, a voz firme, mas emocionada. Hoje é um dia que sonhei por anos, mas achei que nunca chegaria. A inauguração do Centro Helena em Luana. Aplausos ecoaram pela multidão. Este centro leva o nome de duas mulheres extraordinárias que nunca tiveram a chance de ver o impacto que teriam no mundo. Minha irmã Helena, que sofreu com isolamento e incompreensão, mas que através de sua arte e seu amor deixou um legado que hoje se transforma em esperança. E Luana, irmã da mulher extraordinária ao meu lado, que também partiu cedo demais, mas cujo espírito vive em cada pessoa que ajudaremos aqui. Letícia limpou as lágrimas, silenciosamente. Mas quero ser honesto com vocês. Reinaldo continuou. Este lugar quase não existiu. Não por falta de dinheiro ou recursos, mas por falta de algo muito mais importante: humanidade. A multidão ficou em silêncio, atenta. Há 6 meses eu era um homem diferente. Arrogante, cruel, cego para o que realmente importava. Tratava pessoas como objetos, julgava valor pela aparência. E pior de tudo, fazia meu próprio filho se sentir invisível porque não tinha coragem de enfrentar meus próprios medos. Mateus segurou a mão do pai, um gesto de apoio silencioso. Até que uma noite, em um restaurante, eu cometi o erro que mudou tudo. Humilhei uma garçonete publicamente. Fiz piada cruel à custa do meu filho. E achei que estava tudo bem porque tinha dinheiro e poder. Ele olhou para Letícia. Mas essa garçonete fez algo que ninguém nunca havia feito. Ela me mostrou que estava errado. Não com raiva ou vingança, mas com dignidade e competência. Ela provou que eu havia subestimado completamente quem ela era. E nesse processo, me forçou a olhar no espelho e ver o monstro que eu havia me tornado. Várias pessoas na plateia estavam chorando agora. Letícia Santos era professora do ensino fundamental, especialista em idiomas, uma das pessoas mais qualificadas que já conheci. Mas a vida a havia derrubado tão forte que ela estava trabalhando como garçonete para sobreviver. E eu, idiota que era, só via o uniforme. Não via a pessoa. Ele se virou completamente para ela. Letícia, você salvou mais que um projeto. Você salvou minha alma, me deu meu filho de volta. Me ensinou que valor não está em cargo ou dinheiro, mas em caráter e humanidade. Tudo que este centro representa, tudo que vai fazer, existe porque você se recusou a desistir quando eu te dei todos os motivos para desistir. Reinaldo, ela sussurrou, as lágrimas correndo livremente agora. Então, para todos aqui, ele voltou-se para a multidão. Deixo uma lição que aprendi do jeito mais difícil. Nunca julgue alguém pela aparência. Nunca assuma que sabe a história de alguém. A garçonete pode ser uma professora, o faxineiro pode ser um engenheiro. A pessoa que você trata como invisível pode ser exatamente quem você precisa para mudar sua vida. O silêncio era absoluto. Depois alguém começou a aplaudir. Depois outro. E outro. Até que a multidão inteira estava de pé, aplaudindo com força. Mateus se aproximou do microfone. Pela primeira vez, ia falar publicamente, através de Letícia traduzindo. Ele começou a sinalizar, e Letícia traduziu com voz embargada. Meu nome é Mateus.
Passei 17 anos me sentindo invisível. Meu pai me amava, mas tinha tanto medo de me amar que acabou me afastando. E eu achei que era minha culpa. Achei que ser surdo me tornava menos. Ele continuou. Até que conheci Letícia. Ela me mostrou que ser diferente não é ser menos. Me mostrou que tenho voz, mesmo sem palavras faladas. E me ajudou a reconectar com meu pai. Reinaldo estava chorando abertamente agora, sem vergonha. Hoje, inaugura este centro em memória de 2 mulheres que sofreram com invisibilidade, mas também em celebração de todas as pessoas que se recusam a deixar outros invisíveis. Pessoas como Letícia, que veem o humano além da aparência, que enxergam potencial onde outros veem apenas limitação. Mateus fez sinais para Letícia. Sua vez. Ela se aproximou do microfone tentando controlar a emoção. Minha irmã Luana sempre dizia que sua surdez não era deficiência. Era só uma forma diferente de existir. E ela tinha razão. Sua voz ficou mais forte. Este centro não é sobre consertar pessoas. É sobre criar um mundo que as veja, que as ouça, nas suas próprias línguas e formas. Que reconheça que todos têm valor, todos têm algo a contribuir. Ela olhou para a faixa com os nomes Helena e Luana. Onde quer que vocês estejam, minhas queridas, saibam que não foram esquecidas. Saibam que seu sofrimento não foi em vão. Hoje, começamos a construir o mundo que vocês mereciam ter vivido. A fita foi cortada. As portas se abriram. As primeiras famílias entraram, sendo recebidas por uma equipe sorridente e preparada. Letícia observava tudo quando sentiu 2 presenças ao seu lado. Reinaldo e Mateus, pai e filho, unidos. Obrigado, Reinaldo disse simplesmente. Por tudo. Não me agradeça, ela respondeu. Agradeça por ter tido coragem de mudar. E você? Vai continuar conosco? Letícia sorriu. Para sempre. Este é meu propósito agora. Garantir que ninguém mais se sinta como Luana se sentiu. Como Mateus se sentiu. Como eu me senti. Mateus fez sinais. Família? Família. Reinaldo confirmou em libras. Família, Letícia repetiu. Os 3 ficaram ali, observando pessoas entrarem no centro, cada uma com sua história, sua dor, sua esperança, e agora todas com um lugar que as via, que as ouvia, que as valorizava. Letícia pensou naquela noite no restaurante, em como havia abaixado a cabeça, vermelha de vergonha, com todos rindo dela, em como havia pensado em desistir de tudo, e olhou para onde estava agora, diretora de um centro que mudaria milhares de vidas, parte de uma família que escolheu, não por sangue, mas por amor, honrando a memória da irmã de uma forma que nunca imaginou possível. Luana, ela sussurrou para o céu, promessa cumprida, ninguém mais será invisível, não se eu puder evitar. E em algum lugar ela tinha certeza, Luana estava sorrindo. Fim da história.